espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Se você é novo no canal, não esquece de anotar, de clicar no sininho para que você receba notificações todos os dias. Se você já me acompanha, continua deixando seu like, continua fazendo um comentário que ajuda bastante o canal, aleluia. Hoje nós estamos em 1 Samuel, capítulo 24. Esse capítulo vai te ensinar coisas poderosas com relação à razão do Senhor ter dito que Davi era um homem segundo o coração dele. E nós vamos ver que o coração de Davi é muito semelhante ao coração de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nesse capítulo, o Saul vai ser entregue de bandeja na mão de Davi e Davi não vai fazer nada contra ele. Saul voltava-se contra Davi novamente após perseguir os filisteus ao saber que ele estava em En-Gedi. Versículo 1 fala que Saul continuava perseguindo o Davi. Qualquer deserto que ele fosse, o Saul ia com seus homens atrás dele. Tomou 3.000 homens, 3.000, veja bem, para caçar um homem. No caso, Davi tinha alguns combatentes junto com ele, alguns soldados, mas o exército de Saul era infinitamente maior. 3.000 homens escolhidos em Israel e foi buscá-lo em todos os lugares, até mesmo sobre os cumes das penhas das cabras montesas. Versículo 2. E quando ele estava perto de uns currais de ovelhas, Saul entra numa caverna para fazer suas necessidades fisiológicas. A Bíblia chama isso de cobrir os seus pés. Quando ela fala, Saul entrou lá para cobrir os seus pés, é porque ele foi fazer as suas necessidades. E exatamente naquele lugar, sabe quem estava escondido? O Davi e os seus soldados. Versículo 3. Então os homens de Davi dizem para o Davi, olha aí, o Senhor entregou ele nas suas mãos, mata-o. Como o Senhor te prometeu, ele te entregou. Então, você pode matá-lo. Embora até aqui nós não tenhamos ouvido nada sobre essa promessa de que o Senhor iria entregar Saul nas mãos de Davi, mas aqui fica claro que esse comentário já circulava entre os homens de Davi. Mas Davi só vai até o seu manto, que ele tinha deixado de lado, e corta um pedacinho do manto. Versículo 4. E ainda assim o coração dele fica doído. Ele fica com dor no coração porque ele cortou um pedaço da orla do manto de Saul. Versículo 5. E ele disse aos seus homens, o Senhor me guarde que eu faça tal coisa, que eu faça isso ao ungido do Senhor, estendendo minha mão contra ele, porque ele é um ungido do Senhor. Versículo 6. Olha o temor de Davi. Vemos aqui duas características importantes de Davi. Ele não se ensoberbeceu por Deus ter entregado Saul, o inimigo dele, nas suas mãos, e muito menos também nós vemos que a unção que o Senhor nos dá não se perde, mesmo que os atos errados que alguém possa tomar. Então ele reconhecia a unção do Senhor sobre a vida do Saul, mesmo com todas aquelas coisas erradas que ele havia feito. As consequências virão, mas a unção o Senhor não retira de ninguém. Se ele te deu a unção de profeta, você vai continuar com a unção de profeta. Se ele te deu a unção de ensino, você vai continuar com a unção de ensino, ainda que você não haja conforme os princípios dessa palavra, porque o Senhor, o que ele dá, ele não retira de você. Aleluia! Assim, Davi não permitiu que tocassem em Saul e seguiu o seu caminho. Versículo 7. Depois, Davi, quando Saul já estava longe, saiu da caverna por trás de Saul e gritou, Rei, meu senhor! E Saul, olhando para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e, versículo 8, e disse, por que acredita naqueles que dizem que Davi procura seu mal? Por que o Senhor acredita neles? Versículo 9. Eis que hoje o Senhor o colocou nas minhas mãos nesta caverna, e alguns me pediram para matá-lo. Porém, a minha mão não te tocou, porque tu és um ungido do Senhor. Versículo 10. Olha aqui, meu pai, veja um pedaço da orla do seu manto, veja que não há rebeldia nas minhas mãos, eu não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Versículo 11. Julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Versículo 12. Como diz Provérbios,
Dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Versículo 13. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Versículo 14. A posição em que Davi se colocava. O senhor está correndo atrás do quê? De um cão morto? Não se chuta cachorro morto. Daí vem esse ditado, né? Não se chuta cachorro morto. Para que chutar um cachorro morto? Uma pulga. Ou seja, Davi se considerava o menor de todos. O Senhor vai ser juiz entre mim e ti. Ele advogará minha causa e ele me defenderá da tua mão. Versículo 15. E ao terminar essas palavras, Saul levantou sua voz e chorou diante da grandeza, da dignidade daquele homem pequenininho que era Davi. Versículo 16. E ele disse para Davi: mais justo és tu do que eu, pois tu me recompensastes com o bem e eu te recompensei com o mal. Versículo 17. E mostraste hoje que procedeste bem comigo, porque o Senhor me pôs nas suas mãos, porque quem há que encontrando seu inimigo deixará ir por bom caminho? O Senhor te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. O Saul reconheceu a grandeza de Davi e disse: eu não faria o que você fez, porque Deus te colocou o seu inimigo na sua frente e você não fez nada contra ele. Versículo 18 e 19. Agora eu sei com certeza que irás reinar sobre Israel e o seu reino será firme nas tuas mãos. Até o Saul reconheceu isso. Versículo 20. Portanto, jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Você não vai desarraigar os meus descendentes, você não vai matá-los. Versículo 21. E Davi jurou a Saul que volta para sua casa, e Davi e seus homens subiram para um lugar forte. Versículo 22. Que grande lição que nós temos nesse capítulo, uma lição de perdão, de retidão diante do Senhor, que nos mostra esse capítulo com relação a Davi. Assim como ele fez, o Senhor fez também por nós. Por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus. O Senhor tinha nas nossas mãos as nossas vidas para destruir a hora que ele bem entendesse, mas ele não nos tratou como inimigos, pelo contrário, não nos tratou segundo a maldade do nosso próprio coração. E ele foi até a morte de cruz, para nos dar livramento, para nos livrar das mãos dos nossos inimigos, que são os demônios que estão nessa terra querendo nos levar para o mesmo lugar onde eles estão. Ele pagou o nosso mal com o bem. Ele nos livrou do inferno, do sofrimento, nos permitiu reinar com ele nas regiões celestiais, não nos desarraigou da terra, justamente contra os nossos familiares, juntamente com eles. O Senhor não nos tirou dessa terra, não nos pagou segundo os nossos próprios pecados. Prometeu-nos um lugar em seu reino e o estabelecimento do nosso nome, quando tudo que nós merecíamos era a morte e a condenação. E o Senhor nos prometeu um reino ao lado dele, que tem um reino eterno, maravilhoso, poderoso, aonde não há morte, não há dor, não há tristeza, não há saudade, não há decepções, não há traição, não há soberba, não há inveja, não há nada que existe no nosso coração. Davi, o homem segundo o coração de Deus, é o espelho de Jesus Cristo. Ele usou conosco da mesma misericórdia e não nos pagou segundo aquilo que merecíamos. Nós merecíamos a morte e fomos poupados. Nós merecíamos a cruz, fomos salvos dela. Nós merecíamos a justa justiça e recebemos misericórdia das mãos do Senhor. Merecíamos a prisão por sermos inimigos de Deus, recebemos um lugar para estar ao seu lado, no seu trono e no seu reino. Glorifique a Deus por isso. Se você não é capaz de se render e reconhecer a bondade do Senhor como Saul a reconheceu em Davi, você realmente não é digno dela, porque você tem que reconhecer que a bondade do Senhor ultrapassa os limites da lógica, da razão. Não seja um perseguidor do Senhor, como foi Saul. Seja um ganhador de almas. Junte-se ao exército dos céus e receba a coroa de glória que nos está preparada. Que essa palavra se revele a você, o infinito amor de Deus por nós todos, te dê a cura
e a bênção dele para a sua vida. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e amanhã a gente volta com 1 Samuel capítulo 25. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse capítulo como eu gostei. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Aleluia! Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor sabe.